Então, em teu nome, Senhor, em nome da espiritualidade amiga aqui presente, e sobretudo em nome de Deus, nosso Pai amoroso, damos por iniciada a palestra da tarde de hoje, Senhor. Peço também que envolva o nosso querido amigo Ricardo, para que ele possa receber de todos nós e da espiritualidade maior as bênçãos necessárias para o trabalho da tarde de hoje. Graças a Deus, Senhor. Então, meus queridos, hoje nós teremos nosso querido Ricardo Guimarães, trará o seu estudo, né, Ricardo? Substituindo o Afrânio. Você trocou, né, com o Afrânio, né? Sim, sim. Hoje seria o Afrânio Faustino, né? Mas ele trocou com o Ricardo e hoje teremos então a presença amiga e querida do nosso Ricardo. Boa tarde. É uma surpresa para alguns, né? Vou escutar o Afrânio, aí chega, encontra o Ricardo, é um pouco diferente. Mas vamos lá, eu estudei para dividir com vocês o bem e o mal sofrer, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 18 e 19. Quando eu peguei esse tema e comecei a ler o tema, comecei a estudar o tema, me veio de imediato uma figura na mente que sempre que eu vejo sobre o Sermão do Monte, eu me lembro dele, que é o Mahatma Gandhi. Porque o Mahatma, ele tem uma frase sobre o Sermão do Monte que é muito interessante. Deixa eu ligar aqui. Aqui foi. O Mahatma Gandhi tem uma foto provavelmente editada, porque está muito bonitinho nessa foto, né? Eu peguei assim que eu achei a foto realmente muito legal. Então o Mahatma tem uma frase sobre o Sermão do Monte, que eu sempre que eu leio o Sermão do Monte me vem essa frase, que muitos de vocês com certeza já escutaram falar, que é: se toda a literatura ocidental se perdesse e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Tamanha a importância do Sermão da Montanha. Então, se amanhã ou depois de vocês estiverem presos numa biblioteca, precisarem aquecer com alguma coisa e precisar botar fogo em livros, e o único livro para botar fogo seja o Evangelho, botem fogo em tudo, mas deixe o Sermão da Montanha, que nada se perdeu. Isso é, como é que eu vou te dizer, o Sermão da Montanha. Vou dar uma repassada rápida. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que sofrem perseguição e bem-aventurados sois vós. Então esse é o Sermão da Montanha. Para mim, não seria tudo. Eu colocaria na frase de Mahatma mais um itemzinho, que seria o que Jesus falou: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, com isso, fecharíamos o Evangelho. O resto seria comentários. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos comentar o comentário. Então, nós vamos falar sobre a bem-aventurança, sobre bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence. Bem e mal sofrer. Instrução dos Espíritos. Então, é aí que nós vamos nos pegar. Comecei falando de Mahatma por causa da frase, completei com o ensinamento de Jesus, para mim fecha aí, mas nós vamos comentar essa passagem das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, o reino do céu lhe pertence. Então, na pergunta 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos. Essa resposta dói, ela é dolorosa. Kardec pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? O que vocês acham?
É doloroso. A resposta é não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, em resumo, encarnou aqui, planeta de provas e expiações, encarnou para sofrer. Não tem jeito. Todos estamos aqui para sofrer. Mesmo os missionários que aqui estiveram, sofreram. Exemplo, Chico Xavier teve problemas jurídicos, teve problemas de saúde, problema de visão. Uma das vistas dele já estava com bastante problemas. Outro, Divaldo. Divaldo parece que agora há pouco operou a coluna. Está sempre envolvido com problemas jurídicos também, porque faz palestras e tem problemas. Detalhe, semana passada eu estava assistindo a palestra de uma companheira e ela passou rápido assim por um assunto interessante. Haroldo Dutra Dias estava numa reunião mediúnica e alguém deu ao Haroldo explicando para ele que o problema que ele estava passando iria se resolver. Então, um juiz de direito tem problema. A rainha da Inglaterra tem problema. Tem dinheiro, mas tem problemas, não tenha dúvida. Então, seja quem for, encarnou no planeta de provas e expiações, encarnou para sofrer. Agora vamos ver como nós vamos encarar esse sofrimento. Aí que está o problema. Se nós vamos sofrer bem ou se nós vamos sofrer mal. Mas sofrer nós vamos. Então, no livro O Consolador, do Espírito Emmanuel, ditado pelo Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier, qual a diferença entre provação e expiação? O planeta é de provas e expiações. Por ser um planeta de provas e expiações, estamos encarnados para sofrer. Então vamos passar rápido. Provação é a luta que ensina aos discípulos rebeldes e preguiçosos a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Não vou entrar em detalhes de provação. Eu só quero daí um pedacinho. Nós temos que trabalhar. Rebeldes e preguiçosos, a estrada do trabalho e da edificação. Então já vou dando uma dica. Bem sofrer, trabalho. Tem que trabalhar. Quando digo trabalho, eu vou incluir tudo. Desde o trabalho remunerado até o trabalho sem ser remunerado. Lógico, tudo tem o seu peso espiritual. Mas às vezes você bota uma pessoa para trabalhar. Ele começa a trabalhar para você, ele te pede mil favores para entrar, para fazer aquela função, porque ele está passando necessidade. Com uma semana de trabalho, ele já muda completamente. Ele já acha que está fazendo um favor para você. Então, mesmo o trabalho remunerado, se você não executar ele com amor, ele não tem valor. Você vai sofrer no trabalho. É um fato. Então, a aprovação, finalidade é a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Por que nós sofremos? Porque nós somos criminosos. Por que nós somos criminosos? Porque nós andamos fora da lei. Qual a lei? A lei divina. Se nós não respeitamos a lei divina, com certeza nós vamos sofrer. E se nós não respeitamos, é por isso que nós estamos encarnados aqui. É por isso que nós estamos principalmente no Brasil. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Aqui foram postos nós, os espíritos que mais devemos, que mais temos a necessidade de resgate. É por isso que nós estamos encarnados no Brasil. Para sofrermos com problema da educação, problema na saúde, problema na segurança, desvio de verbas. Então, é por isso que nós estamos aqui, para resgatar. Bom, fiz um pequeno resumo do capítulo 18. E vamos lá. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se refere do modo geral aos que sofrem, visto que sofre todos os que se encontram na terra. Isso é o comentário do Espírito. Visto que sofrem todos os que estão encarnados na terra. Quer ocupe tronos que as hajam sobre a palha, mas a poucos sofrem bem.
poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-las ao reino de Deus. Então, isso é Lacordaire, isso, nos dá essa informação. Seja o rei, seja o trabalhador, seja quem for, todos sofremos. É fato. Todos passamos por um momento difícil. Tem horas de alegria, tem horas que a gente relaxa, tem horas que a gente esquece, mas quando a gente para, todo mundo tem alguma coisa para se preocupar. Ele continua: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria de lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Depois da tempestade vem a bonança. Se nós conseguirmos resgatar os nossos débitos nesse planeta de provas e expiações e conseguirmos passar de ano com alegria, nós vamos bem. Senão, nós vamos resgatar. Porque aqui se faz, aqui se resgata para alguns. Porque, segundo fofocas espirituais, já tem quem já não está mais resgatando aqui. Já está resgatando em planetas mais atrasados. Então, dependendo do grau do delito, da contravenção à lei divina, nós vamos resgatar, não vai dar mais, porque a frequência do planeta está subindo, está crescendo. Se nós não acompanharmos isso, nós vamos resgatar isso em outros planetas. Mas teremos que resgatar, porque aqui se faz, aqui se resgata. É fato. Deixa eu beber uma água que eu estou muito rápido. Eu trouxe uma curiosidade, uma pausazinha para a gente dar uma relaxada, porque o tema é pesado. Dizer para vocês que todo mundo vai estar aqui para sofrer, isso é pesado, né? E não sou eu que estou dizendo. Nós começamos pelo Livro dos Espíritos, começamos por uma outra frase do Labourière, então, Lacordaire, né? Então vamos meditar um pouco sobre ele, que nos traz essa observação. Uma coisa interessante é o período que ele esteve encarnado, de 1802 a 1861. Alguém se liga nessa data? Tem uma noção? Esse foi o período que chegou o Espiritismo para a gente. O Espiritismo chega justamente no período que ele estava encarnado. E olha, ele era o cara, hein? Ele era padre, ele era jornalista, educador, deputado, precursor do catolicismo moderno e restaurou a ordem de dominicanos na França. Então ele era um cara culto. Ele era padre, ele tinha... conhecia o Evangelho. Ele era jornalista, então ele estava sempre procurando fazer alguma coisa. O jornalista, ele é curioso, ele quer matéria, ele quer saber o que está acontecendo. Então ele era jornalista. Ele era educador, que ele era professor, ele tinha a compreensão de entender melhor as coisas para poder ensinar aos demais. Ele era deputado. Se ele era político, o verdadeiro político é aquele que ama o próximo, aquele que quer fazer pelo próximo. Esse é o verdadeiro político. Então ele era político. Ele modernizou setores da Igreja Católica. Então, até onde eu sei, existem coisas na Igreja Católica até hoje que se modernizou, que foi justamente por ele, né? Aí, mas o que tem isso a ver? Isso tem a ver com uma coisa muito legal. Ele foi ver as mesas girantes. Não sei se como padre, como jornalista, por curiosidade, mas ele, não sei dizer também se ele foi com Kardec, acredito que não tenha ido, que tenha ido sozinho, mas quando ele se deu os fenômenos da mesa girante, ele foi lá ver o que estava acontecendo. Então, isso já é uma coisa legal. E outra coisa, ele fala para uma amiga, em 1853,
que ele acreditava que existiam dois tipos de mundos: o mundo dos corpos e o mundo dos espíritos. Então ele era um padre de 1800 e alguma coisa, com uma visão espiritual muito legal. E ele foi percebido, depois que ele desencarna, ele foi percebido numa reunião mediúnica. Então algum médium que sentiu a presença dele numa reunião mediúnica, isso depois que ele desencarnou. E ele tem 3 comunicados no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele deixa no orgulho e humildade. Se você forem lá, ele tem uma comunicação. Ele tem uma comunicação no desprendimento dos bens terrenos. E ele tem a comunicação dessa que nós estamos comentando, estamos estudando, que é o bem e o mal sofrer. Então, foi só para dar uma relaxada, para a gente voltar para o tema pesado e entender por que ele fala que nós vamos sofrer. Agora, como nós vamos sofrer? Se vamos sofrer bem ou se nós vamos sofrer mal. Então, como podemos suavizar nossas provações? É até relativamente simples. Na verdade, é ser espírita fora da casa espírita, porque ser espírita aqui dentro é tranquilão. Agora, lá dentro, fora da casa espírita, continuar sendo espírita. Então, moderando nossos desejos, evitando a inveja, o ciúme, a ambição, dando à vida material o valor relativo que lhe é peculiar, acima de tudo, aceitando-a com resignação e praticando o bem ao próximo. Então é isso aí que desta forma, nós vamos suavizar o nosso sofrer, né? Praticando caridade, lei do trabalho. Então, é desta maneira. Sofrer, já que todos estamos aqui para sofrer, nós precisamos sofrer com resignação. A melhor forma de sofrer é com a resignação. Não confundir a resignação com o conformismo. Conformismo é diferente de resignação. Então vamos sofrer, sim, com resignação. A resignação ativa e consciente, você sabe do que está acontecendo. E o conformismo, passiva e inconsciente. Então vamos entender a diferença de um do outro. A resignação, ação de resignar, de se submeter ao desejo de uma outra pessoa ou ação do destino, aceitar as dores ou sofrimento da vida. Isso é resignação. Então é assim que nós devemos sofrer, com resignação e não com conformismo. O que é o conformismo? Comportamento ou tendência de se conformar, de aceitar sem se opor a uma situação indesejada. Então tem pessoas que às vezes as coisas estão ruins para ela, mas ela não faz nada para aquilo melhorar. Às vezes ela vive, como é que eu vou explicar? Amparada em alguém. Conheço, às vezes, pessoas que vivem da pensão de uma mãe ou de uma avó, não sai para procurar um emprego, não sai para ajudar uma pessoa, ela dorme, se veste, come, faz tudo que tem que fazer em cima daquela pensão daquela mãe e não procura o emprego, não procura se melhorar. Ela está sofrendo, mas está sofrendo com conformismo. Sentou em cima como é que eu vou dizer, do problema e não quer correr atrás. Então nós vamos sofrer, mas com conformismo. Bases evangélicas doutrinárias, que faz com que a gente sofra. Como eu falei, justiça divina. Nós sofremos porque nós somos fora da lei. Nós estamos encarnados nesse planeta de provas e expiações para sofrer porque nós ainda não andamos na lei divina. Quando nós entrarmos na lei divina, quando isso acontecer, nós deixaremos de sofrer. Principalmente quando nós aprendermos a amar. Quando nós aprendermos a amar ao próximo e amar a si mesmo, nós vamos deixar de sofrer, respeitando a lei divina. Vou fazer uma pausa rápida.
mais ou menos 15 dias, a nossa companheira aqui da casa, Lívia Carvalho, fez uma palestra na Casa Espírita Ilha de Paquetá. E ela falou sobre o amor. Parece que não tem nada a ver com o tema de sofrimento, mas tem tudo a ver com o tema. Então ela estava explicando, por exemplo, do amor de mãe. Ela pergunta, o amor de mãe é o mesmo amor de esposa? Não é, né? Amor de mãe é amor de mãe, é o top. Aí a mãe desencarnou, o filho desencarnou, o marido desencarnou, aí eles vêm numa nova reencarnação, ela vem novamente como mãe, mas o filho não é mais o filho agora é o esposo. E como é que fica o amor? Primeiro você tinha um amor incondicional pelo seu filho, que agora já não é mais seu filho. Ele passou a ser, o seu filho, o seu esposo passa a ser seu filho. Aí ela vai amar ao esposo como amava o filho. Quer dizer, é uma nova novela, né, com novos atores, com os mesmos atores, mas que mudou as situações. Porque, o que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer que quando nós aprendermos a amar todos da mesma maneira que amamos ao filho, independente de naquele dia, ele é filho, ele é esposo, ele é o menino de rua, ele é o menino do sinal. Quando aprendermos a amar verdadeiramente, sairemos dessa situação de prova e expiação. O planeta só vai mudar de categoria quando nós aprendermos a amar. Enquanto nós não aprendermos a amar, e ela deu o exemplo do amor de mãe para o filho, que é o, segundo ela, eu acredito que seja o amor máximo, quando isso conseguir passar, quando nós conseguirmos amarmos desta maneira, nós vamos conseguir sair dessa situação de provas e expiações. O planeta passará um planeta de regeneração. E não sofreremos tanto quanto estamos encarnados para sofrer. Livre-arbítrio e consciência. Por que livre-arbítrio? Deus colocou na consciência de todos nós as leis morais. Deus não precisa de papel, de gráfica, de tradutores. Está tudo no subconsciente. Então todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. E mesmo assim cometemos erro. Mesmo assim avançamos um sinal, mesmo assim xingamos alguém na rua, mesmo assim colocamos uma música mais alta e avançamos o limite do vizinho. Então, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a consciência, mas na nossa consciência nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mesmo assim, pelo nosso livre-arbítrio, nós cometemos erros. Então, por isso que nós sofremos. Lei de causas e efeitos, tá? Bem evidente. Aqui se faz, aqui se resgata. Se a gente coloca uma música alta e o vizinho do lado não quer ouvir aquela música, nós vamos ter lá na frente alguma coisa que vai cobrar aquilo que nós perturbamos ao vizinho. Então, é a lei de causas e efeitos. Lei do progresso. Temos que progredir, temos que andar para frente. E andar é sempre para frente. Nunca vamos retroceder. Mesmo que a gente mude, que a gente não consiga mais resgatar aqui neste planeta, que a gente vai resgatar num planeta inferior a esse. Mas aquilo que a gente conseguiu moralmente, a gente vai levar, mesmo que a gente tenha que voltar para as cavernas, mesmo que as mulheres tenham que voltar a lavar roupa no tanque. Minha esposa diz que é a pior coisa que tem, é lavar roupa no tanque, que ela não vive mais sem máquina. Então, mas se não andar direito, vai reencarnar num planeta de provas e expiações ainda, onde não tem a máquina de lavar, onde ainda se lava a roupa no rio, né? Então, é a lei do progresso. O planeta tem que progredir.
Felicidade e infelicidade relativa. Isso está no Livro dos Espíritos, parte 4, capítulo 1. É um capítulo praticamente todo falando sobre a felicidade. Então, se alguém quiser se aprofundar mais sobre isso, os Espíritos, neste capítulo, ele deixa bem claro como funciona essa parte de felicidade e infelicidade. E Jesus deixou bem claro, né? No mundo tereis aflições. Ele não disse que você vai encarnar e vai viver no apogeu, com 1000 maravilhas. Não. Jesus chegou e falou, no mundo vocês terão aflições. Então, é uma base evangélica. A cada um, segundo as suas obras, também. É repetitivo, mas é um ensinamento de Jesus. E, concluindo, né, as bases evangélicas, o Tiago já falou também. Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Não adianta você ir para um mosteiro e orar de manhã, orar de tarde, orar de noite, viver em orações, se você não fizer por onde, não fizer a caridade, não sair para o trabalho, não se jogar para a vida, para o trabalho, não adianta, você vai sofrer. Não pense por estar lá no mosteiro, com tudo praticamente com mais facilidades, sem o contato com a vida que nós temos aqui fora, que vai estar sem problemas. Vai ter problemas, sim. Então, tem que ter obra. Ok? Agora, vamos... como é que eu vou falar? Como sofrer mal. O que faz a gente sofrer mal? O tema é o mal sofrer e o bem sofrer. Então, nós estamos fadados a sofrer. Agora, nós vamos sofrer mal ou vamos sofrer bem? Sofrer bem, sofrer com resignação. Já ficou bem claro isso, né? Ingratidão. As pessoas ingratas sofrem. Eu trouxe alguns tópicos de como você não deve ser, amenizar o seu dia a dia. Opa, o que houve? A sorte que eu trouxe cola. A sorte que eu trouxe cola. Vai voltar? Não, mas é o seguinte, eu estou tentando ir devagar, mas eu não estou conseguindo. Eu estou indo muito rápido, então providenciaram para dar uma queda de luz, para justamente eu dar uma relaxada, mas não se preocupe que eu trouxe cola, eu tenho cola. Bebe uma água. Foi, Paulo? Tá voltando? O corredor ainda está todo apagado. Hã? Bom, como eu estava falando da ingratidão, deixa eu achar aqui a ingratidão. Viu? Eu estou com todo o slide aqui. Acreditamos que somos merecedores de grandes coisas, mas não encontramos razões para sermos gratos. O orgulho nos cega. O orgulho nos cega e nos desagradamos por pequenas coisas. Tem pessoas que você faz 1000 coisas para ela, mas se você deixou de fazer uma, ela já fica chateada com você, você já não presta. Então, são pessoas ingratas. Só que as pessoas que só querem que você faça. Só venha a nós, venha a nós, venha a nós, venha a nós, ao vosso reino nunca nada. Aquelas pessoas que, ao conjugar o verbo, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto, o quarto é nós, desde que eu esteja junto. E assim sucessivamente. Então, as pessoas ingratas sofrem
demasiadamente. Ó, tá voltando o slide. E legal, voltou lá na ingratidão. Então, as pessoas ingratas estão sempre sofrendo. Vamos procurar não ser ingratos. Vamos procurar viver com gratidão. Mas a gente vai chegar como gratidão é o bem sofrer. A gente vai chegar lá. Por enquanto é a ingratidão que é o mal sofrer. O pessimismo, aquela pessoa pessimista. Ah, isso não vai dar certo. Ah, hoje vai chover. Ah, esse carro não está legal. O pessimista está sempre sofrendo, está sempre atraindo negatividade para ele. Está sempre com uma aura espiritual escura. Não devemos ser pessimistas. Devemos, pelo contrário, devemos ser otimistas. Então, o pessimista é o mal sofrer. É um vício que nos faz crer que nada de bom pode acontecer. O pessimista inventa sofrimentos e é como se acreditasse ser merecedor do sofrer. Também tem aquelas pessoas, tu encontra na rua, né? Oi, fulano, como você está? Isso já faz parte de um cumprimento, né? A gente chegar para a pessoa e perguntar, oi, Beth, como é que você está? Por mais problemas que a Beth tenha, ela vai, oi, Ricardo, tá tudo bem. Esse é o normal. Mas tem aquela pessoa, ah, eu estou com dor aqui, não está nada bem, te conta a vida e em 2 minutos eu fui demitido do trabalho, ou não estou sem dinheiro de aluguel. Às vezes você já está com nada dá certo na minha vida. Então esse aí é o pessimista, que é pessoas até difícil, né? A pessoa sabe que existe aquela pessoa, nem pergunta, oi, fulano, como você está? Nem pergunta. Já só como, oi, fulano, e pronto. Porque o pessimista sofre mal também. Ó, é necessário extrema atenção para não cairmos nessa armadilha, que amplia o nosso sofrer. Expectativa. Aquelas pessoas estão sempre à expectativa de alguma coisa. Criamos um mundo de fantasias e esperamos que o outro transforme em realidade. Principalmente aquelas pessoas que pensam, ah, se eu ganhasse na loteria, se eu tivesse um emprego aí de 10 mil reais por mês, 20 mil reais por mês. Aquelas pessoas que estão na expectativa sempre de uma coisa melhor. Ah, se eu morasse numa casa maior, se eu morasse num bairro melhor. As pessoas com a expectativa muito alta estão sempre envolvidas com o sofrimento. Então, criamos um mundo de fantasias e esperamos que o outro transforme em realidade. Quando isso não acontece, caímos no desânimo e na tristeza, pois colocamos condições para a felicidade. Isso é que dá muito uma doença que está na moda, que a pessoa fica com depressão. Porque ela tem uma expectativa tão grande, e aquilo não acontece, porque a vida é difícil. Né? Ela não consegue aquilo, ela entra em depressão. Então, muitos problemas de depressão estão justamente pela expectativa da pessoa. Oi? A expectativa, ficam frustradas, perfeito, é isso aí. Se frustram porque, até mesmo no relacionamento, né? Às vezes as pessoas têm um relacionamento com uma pessoa e tem uma dificuldade muito grande de lidar com aquela pessoa, porque acha que aquela pessoa era muito melhor do que ela pensava, e não é, porque todos nós temos defeito, né? Todos nós somos imperfeitos. Então, excesso de expectativa é um mal sofrer. Eu acho que ser otimista é uma virtude. Desde que você seja otimista, porque para mim é uma virtude, mas não se frustre quando não acontece, para não cair na expectativa,
para não cair no mal sofrer da expectativa. Então, ser otimista né? Não pode cair assim, poxa, eu queria, como é que eu vou? Então tá perfeito. Insatisfação. Isso aí é um outro mal sofrer. As pessoas estão sempre insatisfeitas. Por mais que você faça, ela queria sempre que você faça mais por ela. Então isso também é um mal sofrer. Detectamos só aquilo que não saiu de acordo com o previsto. Fez 99%, faltou 1%, ela já fica chateada porque não atingiu a perfeição dos 100%. Exaltamos o valor dos contratempos. Exigimos demais dos outros e não somos capazes de comemorar o sucesso. Somos amargos. As pessoas insatisfeitas cultivam o sofrimento. Então, não devemos ser insatisfeitos. Temos que estar sempre satisfeitos com tudo, por pior que seja. Porque, às vezes, aquilo que nós pensamos que é o mal, às vezes é a solução. Você tem uma hora para chegar no trabalho, você corre para pegar o ônibus e por algum motivo você se atrasa e não pega o ônibus, aí você fica revoltado com aquela situação. Mas às vezes aquilo é o resultado de uma coisa boa, às vezes aquele ônibus lá na frente vai acontecer alguma coisa. Eu já vi diversos casos de pessoas, e só vem à tona quando acontece um acidente, que deixaram por algum motivo de pegar um avião e depois o avião cai, né? O último que nós tivemos aí foi o avião da Chapecoense, onde um jogador, eles iam disputar o primeiro jogo da final e um dos jogadores se machucou. Então ele não viajou porque estava machucado. E ele ficou muito chateado por ter se machucado, por não ter ir acompanhar o grupo, não poder estar junto naquele primeiro jogo. Ele iria ter um segundo jogo, seria no Brasil, e ele iria jogar, mas ele queria jogar lá também. Aí o avião cai e ele não morre. Então isso às vezes é o resultado, que é a espiritualidade. Não é a hora de você acontecer aquilo com você. Então não fique insatisfeito com as coisas que aparentemente te desagradam. Aparentemente aquilo não foi de bom para você, mas na realidade a espiritualidade, né? Deus sabe de tudo, então as coisas não acontecem por acaso. Nós tínhamos um dizer na livraria que a gente comprava e colava no carro, não sei se ainda tem: o acaso não existe, leia Kardec. Até o último carro que eu tinha esse decal. Depois eu vendi o carro, eu acho que eu não comprei mais e não coloquei mais. Então esses são os mal sofrer. Capricho. O capricho. Exigimos que a vida aconteça de acordo com o nosso desejo e esperamos que as pessoas vivam para suprir nossos anseios e cuidamos para que não tenhamos aborrecimento. Não suportamos frustrações. Pessoas caprichosas sofrem demais. Pessoas que não aceitam a frustração. Eu queria ter sido isso, eu queria ter sido aquilo, e se frustra por não ter conseguido atingir aquilo. E às vezes não era para ser. Às vezes não era para ser. Quer um exemplo? Eurípides Barçanufo queria ser médico. Ele estava pronto para embarcar para o Rio de Janeiro para cursar, não sei se na época já era faculdade de medicina ou curso de medicina. E devido à doença da mãe, ele não viajou. Ele continuou em Minas cuidando da mãe. Então ele não realizou um sonho dele, que era um sonho material, que se bem depois o Dr. Bezerra dá assistência a ele, e ele consegue aviar diversas receitas psicografadas por Dr. Bezerra, ele acaba exercendo indiretamente a medicina, mas ele não teve o título de doutor. E ele não se frustrou com isso. Ele não atingiu o objetivo dele, que era ser médico.
optou em ficar. Então, às vezes, você não consegue, às vezes você tem um cargo na empresa e você quer ir daquele cargo, um cargo de chefia, e você faz tudo para chegar àquele cargo, e às vezes você não consegue. Então, você se frustra com aquilo. E não deve, às vezes, ser o cargo, ser chefe naquele momento, não é o que a espiritualidade está querendo para você. Às vezes, você num cargo inferior, você vai produzir mais. Porque lembra que eu falei da lei do trabalho, que nós temos que trabalhar, seja o trabalho remunerado ou não, você tem que estar satisfeito com o que você está fazendo. Se você estiver insatisfeito, as coisas não acontecem. Então, isso continua sendo um mal sofrer, né? Então, fechando o mal sofrer, para nós entrarmos no bem sofrer, já que nós estamos falando só de sofrimento, palestra complicada, falando só de sofrimento, que estamos aqui para sofrer. De que forma o sofrimento pode ser traduzido por felicidade? Sendo as dores de hoje o resgate de nossas dívidas passadas, o sofrimento constitui de forma e oportunidade abençoada de quitação daquelas dívidas. Portanto, é feliz aquele que salda débitos com a justiça divina, com resignação. Então, quem consegue saldar seus débitos com resignação, com certeza vai continuar reencarnando neste planeta que está evoluindo de categoria. Mas isso só vai acontecer com quem realmente está conseguindo sofrer, pagar, quitar suas dívidas, dívidas que nós temos, e dívidas de outras encarnações e dívidas dessas mesmo, mas com resignação, com alegria. Porque se nós não sofrermos, estarmos sempre murmurando, sempre com negatividade devido ao sofrimento, e já foi falado que o sofrimento é para todos, desde o mais rico ao mais pobre, do mais estudado ao mais analfabeto, todos estamos aqui para sofrer, então temos que sofrer com resignação. E o bem sofrer? Como é o bem sofrer? Como sofrer bem? Com aceitação. Sofrer com aceitação do sofrimento. É atitude de concordância com a vida. É humildade. Não se desejamos controlar tudo, inclusive as leis divinas e os fatos da vida, obediência e resignação. As pessoas resignadas suavizam a dor e o sofrimento. Aceitação. Uma doença, às vezes uma doença do corpo, é a cura do espírito. Às vezes você está muito mal fisicamente, mas aceita aquela doença, seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa feliz. Quando você desencarnar, o seu espírito vai estar muito melhor do que aquilo, não tenham dúvidas. Com alegria, sofrer com alegria. É uma forma de demonstrar a Deus quanto sentimos prazer em viver. É ter fé. Mesmo diante da dor, é possível manter o estado de espírito de alegria interior. As pessoas alegres não se deixam abater pelo sofrimento. Às vezes você olha uma pessoa, está sempre rindo, né? Sempre alegre, e lá por trás, dentro do íntimo dela, ela tem diversos sofrimentos, diversos problemas, mas que não trazem à tona. Você olha aquela pessoa, você pensa, essa pessoa não tem problema, mas você não conhece o íntimo, o que acontece, né, com aquela pessoa. Então, sofrer com alegria, ser feliz no sofrimento, é um bem sofrer. Ter desapego. Isso aí é complicado, né? Às vezes você compra um carro, aí você só tem dinheiro para comprar o carro, não tem dinheiro para pagar o seguro. Aí o cara vai e leva teu carro. Aí você perdeu o carro e às vezes você está pagando as parcelas ainda. Isso aí é uma prova tremenda. Se você conseguir ter o desapego, não ficar triste e deixar o carro ir embora, é muito bom. Eu não sei se eu já consigo, se eu tenho isso ainda, eu acho que não.
o desapego ainda é complicado. Eu não sei se vai ser complicado quando eu desencarnar, porque já vou trabalhando a cabeça. Quando eu desencarnar, realmente eu tenho que deixar aqui. Mas um carro, uma casa, você ser desapropriado, né, de um apartamento, ter um bem, uma casa, constrói uma casa, de repente vai passar uma via em cima daquela casa. Aí a prefeitura, como nós erramos muito, às vezes você paga um imposto venal baixo daquele imóvel. Aí a prefeitura, quando te desapropria em cima do valor venal, te dá muito menos do que aquela casa vale. Você acha que ela está errada, mas você se esquece que você pagava um IPTU abaixo do que a casa, né? E o desapego em cima disso. Ter que, com aquele dinheiro inferior do que o imóvel vale, comprar, às vezes, numa casa, num bairro muito inferior. Então, se você tem o desapego, é um bem sofrer, tá? É um bem sofrer. E eu acho que a última, assim, é a gratidão. Sofrer com gratidão. Vê lá, a senhora está na cama, provavelmente ali desceu uma enfermeira toda de azul, mas ela está sofrendo com gratidão. Sofrer com gratidão é um bem sofrer. Forma madura de ver a vida. É conexão com a divindade e a certeza do seu amor. Valorizamos o que é simples e não precisamos mais de condições para sermos felizes. É um top. Quem realmente consegue sofrer com gratidão já atingiu realmente um estado muito maduro. Divaldo teve uma vez no Rio e parece que andando em algum lugar ele sofreu um assalto. Quando ele foi assaltado, ele falou: não, meu irmão, para, está precisando de dinheiro, vamos arrumar um dinheiro para você, não me assalta não, eu vou arrumar dinheiro para você, toma aqui meu relógio, não, aqui na carteira tem mais um dinheiro. E depois ele comprou um táxi para um ladrão. E sempre que o Divaldo vem ao Rio de Janeiro, esse motorista, ele vai buscar o Divaldo e deixa no hotel, porque o Divaldo deu um táxi para ele. Então, isso é gratidão. Eu não consigo, se eu for assaltado, e ter gratidão pelo cara ter levado o meu relógio. Eu ainda não atingi esse nível, mas a gratidão, Divaldo, esse exemplo do Divaldo de conseguir abraçar uma pessoa que está o assaltando, envolver e depois ainda dar. Nosso horário tá curto já, mas vai. Valorizou a pessoa, sem dúvida. Valorizou a pessoa. Tem uma outra história de um amigo lojista que ele pegou o funcionário roubando. O que normalmente a gente faz? Né? Dá justa causa e manda embora. Ele sentou com o funcionário, perguntou o que estava acontecendo, o funcionário explicou, ele deu um adiantamento para o funcionário, deu um aumento de salário para o funcionário, e hoje esse funcionário é o braço direito dele. Eu também não tenho ainda esse desapego, mas isso é um bem sofrido. É ter gratidão, é conseguir reverter uma coisa ruim por uma coisa boa. Já é a forma madura de ver a vida. É realmente o cúmplice, é o ponto máximo. Então, esses foram alguns bem sofrer. Então, finalizando, trazendo aqui para fecharmos. Estamos bem em cima da hora. O sofrimento tem vigência transitória, por ser efeito do desequilíbrio da energia que, direcionada para o bem e para o amor, deixa de desarticular-se, facultando aos seres a iluminação, a plenitude. Portanto, a saúde integral que a todos os seres do mundo está reservado pelo Pai. Joana de Anjos fala por intermédio de Divaldo Franco no livro Em Plenitude. Então, o amor é o X da questão.
Por isso que lá no meio da nossa conversa eu trouxe a palavra que a Lívia falou para a gente. Quando nós aprendermos a amar o menino de rua, o vizinho, da mesma maneira que nós amamos ao nosso filho, que o amor de mãe é o amor, eu acho que mais sublime que nós conseguimos entender. Como diz a minha esposa, o amor de mãe é tão grande que quando um filho está com um problema, ela faz uma oração que arromba a porta do céu. Tamanho o amor de uma mãe para um filho. Quando nós tivermos esse amor, aí sim nós vamos ter o amor, é a plenitude, é a saúde integral. Atingirmos isso, nós vamos deixar de sofrer. E Pedro já falava lá há 2000 anos, mas sobretudo tem de ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, se nós estamos aqui para resgatar, se nós estamos aqui num planeta de provas e expiações para sofrer, nós temos que sofrer bem, entender o nosso sofrimento. Se nós conseguirmos amar, o amor cobre a multidão de pecados. Eu não digo que nessa nós estaremos melhor, mas com certeza na próxima a tendência é nós encontrarmos já um Brasil melhor. Eu agradeço e desculpe alguma coisa.